Bora ver aqui o vídeo do Luba, que anti-vilão não existe, eu vou te provar, que é o meu vídeo, eu vou fazer o react do react. Esse é um vídeo aqui que é relativamente polêmico, a ponto de ter a parte 2. Não sei se ele viu a parte 2 também, mas tem a parte 2 onde eu vou mais a fundo ainda, porque muitas pessoas acabam não tendo o repertório suficiente para discutir o assunto, e eu expandi um pouco isso porque eu vi que a galera precisava de uma ajudinha. Então é um tema muito complexo que eu acho que vale o estudo, né? Porque para quem não sabe, caso você esteja caindo aqui do nada, eu trabalho na área tem mais de 10 anos. Eu há 5 anos sou diretor de narrativa da Statera. Já trabalhei com artistas internacionais também, mangakas internacionais, já ganhei uns prêmios da Shueisha, destaque no Webtoon, enfim. Então bora ver o que o Luba vai falar. Como é que é? Antivilão não existe e eu vou te provar. A primeira vez que eu ouvi o termo antivilão foi de alguém falando do Eren. Não, Eren não é anti-vilão, Eren é vilão mesmo. Quer dizer, ele começa a história não como um vilão, mas ele se torna um vilão durante a história. Só que ele é um vilão que ele é protagonista também. Tudo bem que na segunda parte ele meio que deixa de ser protagonista, de certa forma, né? Ele se torna o antagonista e o vilão. E os protagonistas viram outros personagens. Mas uma história que tem um vilão protagonista é Death Note. O Kira, ele é o vilão da história e ele é o protagonista. Attack on Titan, de Shingeki no Kyojin. Eu não sei exatamente o que é o anti-vilão. Tipo assim, o anti-herói eu até entendo mais ou menos o conceito. Provavelmente o Luba acha que o anti-herói é o anti-herói Punisher, né? O que é hoje pop hoje em dia, mas é mais complexo do que isso. Espero que ele curta a explicação que eu vou dar. É como se fosse... É como se a característica dele fosse caótico bom em Dungeons and Dragons, tá ligado? Essa é a percepção que as pessoas têm em geral, que não tá errada, mas tá incompleta. É como se uma fatia da torta se tornou, tipo... É uma pizza de vários sabores. Aí tipo, a pizza tem... Cada sabor da pizza é um sabor diferente, cada fatia. A povo fala, não, essa pizza é de quê? Aí o povo só fala o de um sabor, né? Tem calabresa, frango catupiry, presunto, porra, chocolate. Essa pizza é de quê? É camarão. Por quê? Porque tem um pedaço de camarão nela. O anti-herói. Caótico bom, digamos assim. Caótico ordeiro, ou sei lá, alguma coisa assim. Agora, anti-vilão eu não consigo entender ainda muito bem o conceito, mas vamos lá. Esse vídeo foi mandado por vocês também, narrativando. Um youtuber gringo fez um vídeo sobre anti-vilões que pegou 1 milhão de visualizações e geral começou a copiar o que ele falou. Tá. Mas tem um problema, anti-vilão não existe. E nesse vídeo eu vou te provar isso. Primeiro precisamos entender o que são realmente esses termos narrativos. Eu não vou entrar na discussão de Eren é vilão ou não, ou Eren estava certo ou Eren estava errado, porque, tipo assim... Dentro da história ele é transformado no vilão, né? Agora você pode dizer, ele é um vilão que tinha razão? Ou ele é um vilão que é compreensível os atos dele? Aí são outras questões, né? Já passou, tá? Eu li essa porra desse final de Attack on Titan 2 anos ou 3 anos, nem lembro direito, mas eu acho que eram uns 3 anos antes do anime, do episódio final sair. Eu já tinha lidado com toda essa merda dentro da minha cabeça nos subreddits, eu já tinha lido demais disso. Aí chegou o anime, chegou o final, tive que lidar de novo, porque todo mundo só falava disso. Eu não vou lidar por uma terceira vez, mas nem a pau. Herói, vilão, anti-herói e tudo mais. Esse é um assunto Muito obrigado, Pato. Eu acho que a melhor definição é essa mesmo. O Eren é um pombo. Vamos voltar aqui, perdi já. Realmente esses termos narrativos. Herói, vilão, anti-herói e tudo mais. Esse é um assunto complexo, que mistura muita coisa. Então vou dar uma mastigada aqui. Existem arquétipos narrativos que foram derivados dos arquétipos psicológicos de Jung. Isso é importante, Tá. pois a linha junguiana de psiquiatria e psicologia... Não sei porque que a qualidade do vídeo tava tão ruim, tá? Não sei o que aconteceu. Eu fui tentar ler os caras aqui, meu Deus, nossa senhora. Os arquétipos psicológicos de Jung. Isso é importante, pois a linha junguiana de psiquiatria e psicologia influenciou Joseph Campbell, que por sua vez foi a base de todo o entendimento acadêmico moderno da escrita. Por exemplo, temos grandes arquétipos narrativos, como o da sombra, do mentor, do guardião do limiar, e temos arquétipos psicológicos, como o rei, o rebelde, o amante, tudo Isso não é necessariamente científico, tá? Só pra avisar. Isso é um bom É uma boa discussão, na verdade, né? Uma boa discussão. guia, digamos assim, de entendimento geral. Mas não se deve ser levado ao pé da letra, tá?
Isso se mistura de várias formas, carregando simbolismos milenares. Mas além de tudo isso, temos as funções dentro de uma história. Protagonista, antagonista e também as conotações populares que carregam diversas preconcepções pelo nome. E é aqui que entramos em herói e vilão, que muitas vezes são confundidos com os termos que eu falei antes. Um protagonista pode ou não ser um herói, assim como um antagonista pode ou não ser um vilão. Tipo assim, é difícil dizer que o Thanos, por exemplo, era um vilão. Ele era, pô. Por si só, tá ligado? Ele era o vilão. Ele é totalmente o vilão. Na verdade, o Thanos, eu falo nesse vídeo, ele é um dos vilões mais tiranos que existe. No último filme, em Endgame? Endgame foi o último filme, né? O Thanos, no último filme, era um vilão, ponto, tá ligado? Ele sempre foi. Falou, não, eu vou acabar com o universo inteiro mesmo e foda. Ele é totalmente um tirano, pô. Se antes tinha o discurso assim, ai não, metade, recursos, mimimi, tal. Mesmo aí ele já era totalmente tirânico, pô. É difícil chamar ele de, tipo, 100% vilão. Que isso? O último filme ele é 100% vilão. Não O tem... cara quer genocidar metade do universo inocente puramente porque ele não consegue encontrar uma solução pra um problema que ele acha que vai acontecer em um universo infinito. Que isso, mano? Como que isso não é um vilão? Não tem discussão. Pensa comigo, dois amigos sempre treinaram juntos pra corrida, e agora eles estão nas Olimpíadas, mas só um pode ser o campeão. O antagonista da história é um amigo. Não, mas aí ele matou aleatoriamente. Porra, se eu chegar, começar a jogar bomba de um avião também, tô matando aleatoriamente, né? Mas aí, entendeu? É que as pessoas, elas acabam confundindo o termo vilão. Esse que é o problema. Porque o vilão não é um termo narrativo. Vilão, ele é uma categorização pública. O conceito de vilão muda de pessoa para pessoa. Mas o conceito de herói, ele tem uma base narrativa, simbólica, semiótica muito específica. Enquanto o vilão acaba sendo um negócio mais freestyle, porque ele não tem a profundidade narrativa e simbólica que a gente vai discutir, que nesse vídeo eu comento. Então, o vilão acaba sendo debatido por várias pessoas, o que é o vilão, o que é o vilão, sendo que ele não é importante de fato para quem está fazendo esse tipo de estudo, porque ele não representa esses arquétipos. O vilão, você compõe ele narrativamente de várias formas. Você não existe técnica atrelada a vilão, entendeu? Existem técnicas atreladas a herói, mas não existem técnicas atreladas a vilão. Intrinsecamente, mas tem técnicas muito comuns de se atrelar a vilões. Então, o Thanos é um vilão total, assim, na minha concepção de vilania. Esse que é o ponto que é complicado. Mas ele não é um vilão. Também podemos pegar Death Note, onde o protagonista, o Kira, é o vilão da obra. Isso mostra como tudo é mais complexo. É verdade. Tipo, o Kira é vilão. É isso aí. Do que parece. E tipo, pra falar, o Kira não é vilão porque ele mata bandidos, sei que tá. Suponha que o Kira não tivesse matado policiais inocentes. Só tivesse matado o vilão. Se dentro da obra, a forma que a obra trabalha ele é com aquela derrota patética e tudo mais, sei que e tal, ele é tratado como vilão pelo imaginário da obra, pelas ideias dos autores. Existem várias formas de se organizar informação, tanto no meio casual quanto no acadêmico. No mundo casual, no dia a dia, o que importa mais é passar a informação em uma conversa informal. Então, use a palavra que você quiser para fazer isso. Mas quando esses termos começam a invadir o espaço de definições formais e complexas, aí é bom lembrarmos o que é o quê. E é exatamente o que está acontecendo com o termo anti-vilão. Por isso, precisamos nos aprofundar nos dois conceitos principais para entendermos tudo isso. O de herói e o de vilão. Vou fazer uma brincadeirinha aqui. Olha só a página da Wikipédia sobre o herói. Vemos Aquiles representado em um jarro ancestral, Joana d'Arc, a construção mitológica desse arquétipo social, o impacto cultural, o que eles significam, as diferentes culturas, suas semelhanças universais. Enfim, é algo quase que Cadê o Joey? Intrínseco à organização social humana. Ele tá na página de guerreiro. Aquela pessoa que se levanta e escolhe abandonar o conforto para obter a elevação de... Travou aqui? Travou aí. Travou si no mesmo, vídeo dele. que pode ser representado em vencer um monstro, travou no derrubar vídeo um dele. governo tirânico, obter glória e imortalidade. Independente do objetivo externo, ele só é alcançado com êxito ou realmente aproveitado quando há essa evolução interna também. E essa é a página do vilão. Ele entendeu, né? Temos um cara de bigode, a origem da palavra Sempre tem bigode. e a evolução do termo na mídia pop. Percebe a diferença de profundidade? Claro que existem vilões profundos e bem escritos, mas essas coisas vêm derivadas dos elementos que já citamos aqui, e não da categoria vilão em si.
Vilão é um utensílio prático para ser usado em uma história, principalmente no meio pop, pois não chega perto do que é um herói, que é um símbolo transcendental. E exatamente por ser tão profundo, que ele permite coisas como o anti-herói existir. Inclusive, acho que é um bom momento para falarmos sobre ele, mas antes precisamos de fato compreender o herói clássico. O herói clássico é uma figura inalcançável. São os Hércules da ficção e da história. Peraí, por que todo vilão tem nariz grande? Porque ele é mentiroso. Teve um cara nos comentários que disse que tu usou o Wikipedia como base, então esse cara é analfabeto funcional, porque literalmente eu falo, vamos fazer uma brincadeira. E eu peguei as páginas da Wikipedia para exemplificar a diferença de quantidade de citações e referências sobre o assunto, né? Então a pessoa precisa ou ir no verificar a audição dela, ou ela precisa parar de usar TikTok para prestar mais atenção no que está sendo dito, ou ela realmente precisa, né, começar a fazer algumas atividades de exercício mental para aprender, né, a utilizar os neurônios e interpretar básico, né? Porque o Luba entendeu claramente qual que era a piada ali, né? Mentiroso, horas bolas. Cara, muita coisa do que O pior é que teve gente que comentou isso no meu vídeo também, sendo que, tipo... Aí na parte 2, pô, vocês querem referência? Toma, mostrei uma pilha maior do que essa aqui, só de livro. Sobre o assunto. Vilão do conceito, eu tô dizendo, é justamente o antagonismo do herói, tá ligado? Tudo que faz o herói, o contrário faz o vilão ser o vilão, tá ligado? Tipo, por isso que eu entendi o que ele quis dizer na questão de profundidade, tá ligado? É por isso que o vilão não tem necessariamente tanta profundidade assim. Pelo menos é isso que eu entendi. O termo narrativo Independente de serem baseados em pessoas reais ou não, o herói clássico vai além do real e se torna um ideal. Sim. Ele é o que nos inspira a evoluir, ao mostrar que existe como se tornar alguém melhor do que você é hoje. São ideais Saindo daqui eu vou fazer abdominal. inatingíveis, mas ser um que herói. te dão um caminho para tentar chegar até neles, o levando a um processo de auto-melhoria constante. Esses personagens muitas vezes carregam diversas qualidades ideais. Coragem, moral forte, senso de justiça, são abençoados, fortes, escolhidos, honrados. Isso não significa que eles não possam ter vidas tristes. Inclusive, a maior parte das pessoas que conhece as figuras mitológicas não sabe sobre as merdas que as figuras mitológicas fazem. Esses heróis que são clássicos mataram a família toda, fizeram um monte de merda, matou inocente, sofreu depressão durante 10 anos seguidos. Passados traumáticos e lapsos de julgamento, mas sim que eles vão transcender tudo isso da forma correta no final. Só que algumas pessoas acabam se intimidando por essa figura talvez perfeita, ao invés de se inspirarem. Ele está muito distante, eu nunca vou conseguir alcançar, por isso não vale a pena nem tentar. Isso é algo bem comum na real. Não vou começar a malhar, ou desenhar, ou estudar. Eu vou. Porque já passou da hora, não vou conseguir. Eu Às vou. vezes a sensação de distância, quantidade e esforço podem nos afastar de algo. Ele conseguiu, mas era o escolhido, ou tinha dinheiro, ou tinha talento. E é Era o escolhido pra tinha dinheiro, é muito Ué. preciso. Exatamente, né? O ambiente ajuda você a executar o que você quer. O Luba sabe. Tinha dinheiro é muito preciso, tá ligado? Muito bom. exatamente para esse tipo de mentalidade que existe o anti-herói. Esse foi um termo severamente destruído pela mídia pop e posteriormente replicado na era da internet. O anti-herói não é o Wolverine ou o Punisher. O anti-herói é o Peter Parker, o Homem-Aranha. Inclusive eu falo disso no meu vídeo Peter Parker é anti-herói? analisando o Aranha-Verso. Agora começa chegamos de fato na desconstrução. Deixar o link na descrição. O anti-herói, por definição, é aquele que não possui as qualidades de um herói. Acabou que a discussão e criação deles se voltou pra parte deles não terem moralidade e de fazerem a coisa certa do jeito errado, esse tipo de coisa. Mas se limitar Mano, o Homem-Aranha é o contrário disso. a isso é fazer um Sim, por isso que ele é um anti-herói clássico e não um anti-herói matador. grande desserviço pra humanidade. O anti-herói é você e eu, e nas histórias antigas, o fazendeiro. Hoje em dia, talvez um assalariado qualquer e um emprego que odeia. É a figura da pessoa normal, sem poderes, sem uma coragem excepcional. Não é um líder, não foi o escolhido, mas, mesmo assim, precisa atravessar a jornada heróica. Vamos aprofundar rapidinho. Entendi o que ele quer dizer. É que talvez eu tenha conceitos de herói diferente do que ele tá falando, né? Porque a galera tem o termo pop. Esses aqui são os termos narrativos técnicos. Do sentido etimológico mesmo da palavra. Isso. Enfim.
no Peter Parker. Nerd meio desengonçado, sofre bullying, recebe poderes sem querer que atrapalham sua vida, impedem relacionamentos, destroem sua rotina e acabam resultando na morte do seu tio. Como falei, é o fazendeiro, ou filho do fazendeiro em uma história medieval. Mesmo com Ah, o Peter Parker puro, sem ser o Homem-Aranha. Entendi o que vocês estão falando. o mundo sendo seu inimigo, eles precisam fazer algo, superar seus limites, Vamos ver se é isso demonstrar características que sempre tiveram dentro deles mesmos, ou forjar elas no calor da adversidade. É o ser humano normal, que precisa superar desafios colossais e que no processo evolui. E pra que isso serve? Enquanto o herói clássico é o ideal inalcançável, um símbolo que todos devem se esforçar para tentar ser, o anti-herói clássico, ou o herói improvável, é um lembrete de que qualquer um pode dar um passo adiante e tornar o mundo à nossa volta um lugar melhor. É um lembrete que já temos o que é preciso para começar a nossa jornada. Ao invés de inspirar pelo exemplo do que podemos nos tornar, ele inspira pelo exemplo de pessoas que vieram de... Esse vídeo é muito bom, mano. Quem não gosta desse vídeo... Some daqui, meu! Some daqui! Sai do meu estúdio! Quem não gosta desse vídeo já morreu, mano. Situações piores que a nossa, e mesmo assim conseguiram não só seu objetivo, mas também a evolução interna. Percebe como é uma mensagem poderosa e profunda? Ok, também temos o anti-herói malvadão, mas só achar que existe esse tipo é complicado, não é? As pessoas tentam reduzir as coisas nas suas formas mais mundanas possíveis. Eu não sei se eu não entendi ou se eu não concordo. Como falar que anti-heróis e vilões são formados pela tríade negra, que os anti-heróis possuem uma combinação de maquiavelismo, narcisismo e psicopatia, olha só como eu sou dark. Mas isso é resultado da simplificação nociva das coisas. Então não se deixe enganar por isso. Use esses elementos como ferramentas para te auxiliar, eles de fato ajudam. Mas não os use como guia para percorrer o caminho, entende? Não, eu discordo. Do que Pra se mim, discorda, eu acho Luba? que, na minha opinião, o Homem-Aranha é justamente o arquétipo do herói. Não. O arquétipo do herói. Então. É que aqui eu não tô usando opinião, né? Ai, a carteirada! Ah! Estou usando as definições que vem nos livros. E que são as definições clássicas usadas pro estudo narratológico, né? Então, o herói, a diferença da perspectiva é que as pessoas acham que o herói ele tem que ter virtudes. Ou ser virtuoso o tempo todo. Isso não é verdade. E as pessoas acham que o anti-herói não é virtuoso, o que também não é verdade. O anti-herói clássico é o herói improvável, né? O anti-herói malvadão é o anti-herói que as pessoas conhecem hoje em dia, tipo é o caótico bom, que o Luba falou. O anti-herói clássico e o anti-herói malvadão são anti-heróis. Só que você tem diferenças de execução. E aí, no final, hoje em dia, acabou se tornando popular e sinônimo, erroneamente, falar que o Punisher que é o anti-herói, enquanto o Homem-Aranha é o herói. Mas não, o Homem-Aranha não é herói. Porque quando você começa a se aprofundar nessa questão do heroísmo, a diferença principal que existe do herói e do anti-herói é a forma que eles e a história encaram o fardo do heroísmo. Só que isso é uma discussão muito profunda que a galera tende a não entender. Livros recomendados sobre o assunto. Os de sempre. Tem o Herói de Mil Faces, tem o Poder do Mito, tem o Anatomy of Story. Deixa eu ver o que mais. Se você quiser pegar a República de Platão, tá aqui, que você pode refletir sobre isso. Você pode pegar, tipo, Ética Nicômaco pra falar sobre virtudes. Cadê? Deixa eu ver, cadê? O Manual de Epiteto tem uma seleção de discursos. Pode pegar também aqui, ó. Cadê? Homero, a Ilíada. Porra, só carteirada, né? Só a carteirada veio voando, mano. Então, quando você vai estudar o assunto de verdade, é esse ponto, né? Mas a concepção pop que a galera fora da bolha tem é que o Luba tá falando mesmo. Que não tá errada, só tá incompleta. No caso, tipo, é que as coisas se misturaram por causa que tudo que fica muito popular acaba sofrendo esse tipo de corruptela, né? Então... É o cara que só se fode e ainda assim faz o certo, o bem. Ele sacrifica relacionamento pessoal, ele sacrifica suas amizades, ele sacrifica relacionamento amoroso, no caso também, os dois que eu quis falar com relacionamento pessoal. Em prol daquilo que é certo, ele é todo fudido de dinheiro e ainda assim tá lá tirando o povo
prédio pegando fogo. Sim, isso aí, se você pegar... Depende, né? Se o fardo... A forma que o fardo... A forma que a história bota esse fardo heróico nele vai determinar, muitas vezes, se ele é um herói ou um anti-herói. Tá? É porque as pessoas tendem a classificar herói e anti-herói por características. Ele é escolhido, ele é bonito, ele é muito forte. Essas coisas não definem. Você tende a encontrar agregados, mas elas não definem. Você tem anti-herói que é escolhido, você tem anti-herói que é forte, você tem anti-herói que é bonito, carismático, só que mesmo assim ele é um anti-herói. Tipo, não tô nem falando, tipo, ele é muito mal, não. Eu tô falando que a forma que ele reconhece, ou que a história reconhece o fardo heróico nele, vai definir isso. Né? E você pode ter um herói que é fraco, que é desengonçado, que é triste e tal, mas a forma que a história e ele reconhecem o fardo heróico torna ele um herói. Pega o Homem-Aranha e o Super-Homem. A forma que eles encaram o fardo heróico é totalmente diferente. Entendeu? A forma que o Super-Homem olha pra ele mesmo é a forma que o Homem-Aranha olha pra ele mesmo. A forma que a história trata... É porque o Super-Homem é um herói apolíneo, né? Ele literalmente, tipo, um herói basicamente clássico. E o Homem-Aranha é muito o anti-herói clássico. Eles são duas formas clássicas, bem puras dos conceitos. Só que as características de heroísmo na ficção acabaram sambando e bagunçando tudo. Pra mim, o Homem-Aranha é o arquétipo do herói. Tipo assim, ele é o arquétipo do anti-herói clássico. Pensar em herói, pra mim, é o Homem-Aranha, tá ligado? Mas... Não sei, de novo, se eu só não me entendi o conceito que ele tá passando ou se eu só discordo, mas... É questão de que não é a área, né? Tipo, são conhecimentos que a gente tem, que a gente absorve naturalmente, mas que estão errados mesmo. Enfim. Agora vamos para o infame anti-vilão. Só que... O Homem-Aranha sim, mas o Peter Parker não. Mas quem é o Peter Parker? Não existe Peter Parker sem Homem-Aranha. E não existe Homem-Aranha... Quer dizer, existe Homem-Aranha sem Peter Parker, literalmente. Existe vários Homem-Aranhas. Mas enfim. Que eu te pergunto, que características profundas um vilão tem para termos o anti-vilão? Eu não tô considerando que ele apresentou com conceito prévio de herói? Sim. Não tô. Mas eu acho que o conceito que ele apresentou de herói é muito utópico. Porque... Exatamente. É o herói. Esse é o conceito de herói. Esse é o herói solar. É o herói que guia pra você chegar no impossível. Porque é impossível chegar nele. Só que exatamente o fato dele te dar um caminho, uma direção pra tentar alcançar ele, que torna você incrível também. Enquanto o anti-herói, ele é pras pessoas que olham pra isso e falam, isso é muito distante, eu não vou conseguir. E aí, o anti-herói clássico é a pessoa que é como você, às vezes pior ainda, e que conseguiu trilhar o caminho do heroísmo e superar todas essas adversidades. Porque senão ninguém é herói. Tipo, existem heróis na vida real? Existem. Existem heróis em desenho, Aqui, ó, fala, o Capybara Beach falou, pra ele o herói é Superman, um deus, perfeito. Não é exatamente isso, né? Acho que a gente já discutiu bem o assunto. Filme, etc. Existem também. Existe anti-herói na vida real? Pode ser que exista. Existe anti-herói em desenho? Sim. O que eu quero dizer é que, tipo, você não precisa de todos os conceitos de um herói para chamar alguém de herói. Se quiser... Esse é o termo... Você tá falando do termo informal da conversa, né? O vídeo é mais sobre narrativa. Herói é utópico mesmo? Não, eu não acho. Eu acho que é pessoal. Eu acho que pode ser pessoal. Porque ele tá discutindo uma outra esfera, né? Aqui a gente tá discutindo na esfera narrativa. Não sei se foi isso que ele não pegou do vídeo. Eu não tô falando de conceitos populares. Eu tô falando o que é uma discussão técnica de narrativa. Meu pai é um herói, por exemplo. Por quê? Porque ele teve essas atitudes heróicas. Outras pessoas podem olhar meu pai e, tipo, não, é só mais um calvo na sociedade. Eu disse, não, aquele é o meu calvo. Meu herói calvo. Então, tipo, não é totalmente utópico. Porque... existe. Escreve aí nos comentários o que você acha que vai ser a resposta. Aproveita pra dar like no vídeo e se inscrever no canal, pô. Aqui eu uso animes, mangás, jogos e de vez em quando filmes pra nos aprofundarmos nesses elementos mais interessantes da narrativa e entender como ela de fato funciona. E a resposta pra pergunta anterior é... nenhuma. O termo vilão não tem características profundas pra dar luz ao anti-vilão. Então, vamos lá. O termo vilão começou como uma forma... Inclusive, né, o próprio
Christopher Vogler fala no Escrever Ficção que o anti-herói não é o contrário do herói. O termo anti, ele explica, agora que eu não vou lembrar. Ao react de 40 minutos. Cadê? Eu queria dar um Ctrl F nesse livro aqui, isso é muito mais fácil. Porque o Christopher Vogler fala que o anti-herói não... O anti não vem de negação. Ele dá a origem etimológica da palavra. Será que eu vou achar, mano? Prefácio, Guia Prático, Arquétipos, Heróis, 67. Página 67, vamos ver. Herói, palavra herói, função psicológica. O herói representa o que Freud chamou de ego, a parte da personalidade que se separa da mãe. Ele vai falar aqui da saída da tribo. O arquétipo do herói representa a busca pela identidade e totalidade do ego. O processo, função dramática, efeito no público. Crescimento, histórias com vida e identidade pessoal do herói. Ação, sacrifício, heroísmo e outros arquétipos. O heroísmo verdadeiro aparece em histórias nas quais os heróis se oferecem no altar do acaso, dispostos a assumir o risco que buscam. Tá falando do herói clássico, né? Aqui, ó, anti-herói. Vamos lá. Anti-herói é um termo ambíguo, que pode causar muita confusão. Trocando em miúdos, o anti-herói não é o oposto do herói, mas um tipo específico de herói, que pode ser um fora da lei ou um vilão do ponto de vista da sociedade, mas que simplesmente ganha a simpatia do público. Aí ele começa a falar do anti-herói popular que a gente tem, né? E aí ele vai falando sobre a questão do... Aqui, ó. Nós nos identificamos com esses párias, pois todos nós nos sentimos párias em algum momento ou outro. E aí é que ele começa a falar que existem vários tipos de anti-herói. Aqui ele comenta dois, né? Os personagens que se comportam como um herói tradicional, mas tem um toque de ceticismo ou uma qualidade torturosa. E ele também comenta aqui dos heróis trágicos, né? As figuras centrais de uma história que podem não ser agradáveis ou admiráveis, cujas ações até podemos achar hediondas, como Macbeth, Scarface. Aqui ele está falando desse anti-herói boladão, né? O anti-herói que sai dando tiro em todo mundo. E aí, aqui, ó. Aí o anti-herói tortuoso, né, ele fala, pode ser um herói em armadura, pode ser um solitário que rejeitou a sociedade ou foi rejeitado por ela. Aí ele vai comentando esse tipo de anti-herói que é o isolado, né, que é o rejeitado. Acho que essa é a palavra, né, que ele está trabalhando aqui. Ele está falando do anti-herói rejeitado. Ele comenta aqui, depois ele explica esses dois termos, principalmente. O anti-herói boladão, que sai dando tiro em todo mundo, e o anti-herói rejeitado. Esse anti-herói rejeitado é a gente. Tá? O anti-herói rejeitado é o anti-herói que é mais um como qualquer outro de nós, ou um cara que tem tudo pra não ser o herói. A característica tortuosa, né? Pô, o cara quer ser um herói, mas ele é fraco. Ele quer ser um herói, mas ele é covarde. Ou não quer ser um herói, ele está numa situação onde exige heroísmo, e ele é fraco, ou ele é covarde, e ele tem que superar isso pra trabalhar as questões da história e dele e tudo mais. Então... O Christopher Vogler acaba não explicando de fato, né, a origem etimológica da palavra, ele só comenta. Ele só comenta mesmo. Depois ele vai para herói gregário, herói solitário. Ele vai indo para outros tipos de herói. Herói catalisador, que já falei muito em One Piece. Mas ele não comenta, não. O Christopher Vogler fica sem paciência que nem eu, né? É um termo ambíguo que pode causar muita confusão. Trocando miúdos não é o oposto do herói, beleza? É isso. Segue a vida, cansei. Ele também fica meio sem saco de explicar no livro, né? Mas, chat, eu tipo, vendo o que vocês estão falando, da questão ali dos conceitos base do herói e o jeito que ele apresentou o Peter Parker, eu entendo o que ele quer dizer. Eu só não concordo. Tudo bem. Talvez eu seja burro mesmo. Mas vamos lá. Não é porque ele tá indo de outra esfera. Não é porque ele é burro. Inclusive, ele entendeu tudo do vídeo até ali. É porque ele tá em outra esfera. Além do vídeo estar falando dessas questões mais técnicas, que tipo... Um estudioso pode vir até falar que concorda disso aqui. E ele vai dar algumas bases muito complexas narrativas pra gente discutir. Mas quando a pessoa é só tipo um entusiasta ou alguém que tá vivendo a vida e absorveu esses termos por fora, ela vai ter uma resistência a compreender isso de fato. Porque vai contra tudo que ela foi ensinada sobre o assunto.
né? Então, tipo, não é pra xingar ninguém, tá? Vamos ser todos educados aqui. Então, e aí ele falou, pô, pra mim meu pai é um herói. Outra pessoa pode não achar. Aqui ele tá usando o termo social, o termo casual, né? Enquanto a gente tá falando do termo literário. E aí o que eu faço no vídeo é mostrar a profundidade rapidamente, né? Do termo herói, como que ele pode dar vida a outros termos, porque ele é complexo e são categorizações, e como o termo de vilão não tem essa questão. E aí o Tassiano fez até um comentário bem legal no react dele, desse meu vídeo, falando sobre, cara, só porque narrativa faz parte da língua, não quer dizer que narrativa é freestyle. E língua também não é freestyle. Não tô falando isso pro Luba, não. Tô só aproveitando a discussão. Então, não é por falar, eu falo antivilão, então antivilão existe. Pô, se eu chamar essa garrafa de água de chubiruba, ninguém vai entender porra nenhuma. Então, o processo de estudo, catalogação, desenvolvimento de conceitos é um processo que é vivo? Sim, mas é um processo que ele não é vivo puramente apenas pela discussão casual de pessoas no Twitter. É um processo que passa por escrutínio, por assimilação de conceitos, por comparação de conceito, por bases teóricas, por bases filosóficas, por todo tipo de base temática e simbólica que você imaginar, porque isso aqui começa a pegar outras áreas do conhecimento, da experiência humana. Que não tinham elegância na Idade Média, significando basicamente aquele que veio ou que trabalha da terra, ou seja, sujo, sabe? Carai. Mas ele foi evoluindo e virou um termo guarda-chuva pra pessoas que fazem coisas ruins com os outros. E é isso. Como falei, você vai encontrar Essa é a profundidade do vilão. vilões profundos Narrativamente e complexos, é isso. mas o termo vilão é muito mais uma forma de categorizar a visão do público sobre alguém do que um elemento narrativo. Para as pessoas que acreditam no antivilão, sua definição acaba sendo algo como um personagem que tem um bom motivo ou faz coisas boas, mas que tem um objetivo ruim. E para fazer essa definição funcionar, eles precisam destruir a definição de um anti-herói, a reduzindo para uma pessoa que tem motivos ruins ou faz coisas ruins, mas tem um objetivo bom. Percebe como isso joga fora toda a profundidade que conversamos anteriormente? Esse é basicamente o exemplo que o Tale Foundry, canal gringo que popularizou essa bagunça toda, dá como exemplo. E foi o que todos no Brasil começaram a copiar, principalmente falando de um dos vilões mais pseudo-intelectuais que existem. Ih, ele fala do Thanos. Thanos. Que as pessoas pensam que é um bom vilão, mas se refletissem um pouquinho mais sobre, veriam como é muito simplório. Fora Ele é um bom vilão. Ele é um bom vilão. Ele, comercialmente, é um ótimo vilão. Comercialmente, ele é um ótimo vilão. Isso eu dou meu braço a torcer tranquilamente. Como um vilão Marvel, cinema, ele é ótimo. Para. que ele é um vilão clássico, não tem nada de antivilão. Ele é um o vilão personagem clássico, tem sim. seu objetivo da trama como exterminar metade do universo. Sim. E seu motivo pra isso é para impedir que a superpopulação destrua tudo. Sim. Mas esse motivo não é nobre, na verdade. Não é Thanos nobre. tinha uma síntese Não é nobre e tá errado, inclusive. Fizeram um cálculo. Literalmente, fizeram um cálculo. Não precisa fazer cálculo. Esse cálculo dessa doutrina usada, inclusive, por pessoas da Segunda Guerra Mundial, ela não leva em consideração a evolução tecnológica. Ela é puramente usada pra matar quem você não gosta. Qual que é o nome disso? Esquecido. Eu vou falar no Metade da vídeo. vida da Terra, se deixasse de existir, como é que estaria? Tipo, a galera teria fome, não sei o quê? Sim, teria. Tipo, literalmente fizeram o cálculo. E eu acredito mais na matemática do que no Thanos. síndrome de profeta do apocalipse. Malthusianismo, isso. Aconteceu em minha sociedade e acontecerá com o resto. Ele é egocêntrico, se acha moralmente superior, Sim. acha que tem direito de tirar vidas para cumprir a visão dele, se bota num pedestal. Seu verdadeiro objetivo ali não é essa baboseira toda, é satisfazer o próprio drama. Saber que está certo. Destruir o universo para tentar impedir o que aconteceu em sua sociedade. Eu concordo. Mas sem perceber, replicar exatamente o que aconteceu e o que ele diz não querer que aconteça. Salvar as galáxias é só uma ilusão que faz o personagem parecer mais bacana, vamos dizer assim. Afinal, se ele realmente quisesse salvar o universo, já que agora ele literalmente controla todos os aspectos da realidade e da existência, por que ele não criou recursos para manter a expansão do universo saudável? Esses malthusianismos da vida, ou seja, previsões de que a população irá crescer e se destruir por não ter recursos, é algo altamente conectado com eugenia, e sempre falha na sua previsão. Sempre falha exatamente o que eu tô falando. Muito obrigado pelo sub, Gabi. Desde a original até as propostas absurdas que vemos hoje em dia. Aqui não só com comida, mas sim da relação do humano com o próprio planeta. E elas sempre falham, de acordo com os estudos, pois são incapazes de prever a evolução da tecnologia, que permite aumentar a produção com menos recursos, permite reduzir o nosso impacto com novas técnicas e por aí. Essa parada da taxa de natalidade pra mim é uma das coisas que mais me assusta.
A Coreia do Sul tá passando por uma crise na taxa de natalidade absurda, velho. Absurda. A previsão é surreal da taxa de natalidade. E, O Brasil tá chegando nisso também, né? A partir do ano que vem, agora eu não lembro, a gente tá tendo menos criança nascendo do que idoso sobrevivendo. Sim, a Coreia do Sul é um dos países mais ricos do mundo. Tem menos pobreza, que tem menos pessoas passando... Esse cara tá no segundo semestre de filosofia, eu tenho certeza. O Capibara falou, né? Capibara Beach. Eu sou formado em ciência da computação, quase terminei meu curso de engenharia da computação também, mas não, nunca fiz filosofia. Eu sou um autodidata na parte narrativa, apesar de ter feito cursos por fora e algumas matérias na faculdade sobre isso. Então, felizmente, eu consegui trilhar meu próprio caminho sem necessidade de passar pela faculdade dessas coisas, porque eu acho que, infelizmente, acaba tomando muito tempo. É uma experiência bem traumática a faculdade pra mim. Fome, tá ligado? Eu acho É porque narrativa tem muito de psicologia, né? A galera acaba não tendo o conhecimento sobre isso e mistura, tipo, o cara fez psicologia ou algo do tipo e tá querendo mostrar que sabe muito. É porque as bases do estudo de narrativa atual tem muito de psicologia, porque o Jung influenciou muito o Campbell. E o Christopher Vogler basicamente pegou o que o Campbell escreveu e tirou toda a parte de antropologia e de psicologia. Porque o Campbell ele era muito fissurado na perspectiva de Jung e ele também era meio adorava ocultismos, né, em geral. E isso vazou muito para a análise dele, simbólica das coisas do mundo. E do Christopher Vogler ele tira tudo isso, mas ele mantém as bases, né? Você descobre a máscara sem entender quem está por trás, né? Com esse livro aqui. Por isso que ele é um bom livro de introdução, mas ele para aí também, sabe? surreal isso. E a taxa de natalidade tá lá, ó. Japão também? Eu acho que a Coreia do Sul tá pior, tá? Faz tempo que eu não olho as estatísticas. Um dia um deve estar pior, outro dia outro deve estar pior. O Japão e a Coreia estão numa situação complicada. Mas a questão, a gente viu um vídeo do Baka sobre... Muito de narrativa é direto atrelado a reforço intermitente. Pois é, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque o reforço intermitente, né, é uma das formas que o nosso cérebro mais consegue desenvolver comportamentos, né? Apostas são reforços intermitentes. Você não sabe quando vai ganhar e perder. E mesmo que você perca várias vezes, uma vitória é o suficiente para renovar a sua disposição naquilo. Uma relação de amor também é reforço intermitente. Aquele no início, né? O flerte é uma relação de reforço intermitente. Uma série, uma história é uma relação de reforço intermitente. Porque a gente online, vamos para a nossa aulinha do Paint rapidamente. O reforço intermitente não quer dizer que o negócio para, mas você pode fazer com que a intensidade varie. Então, quando você pega, por exemplo, uma história, o gráfico de tensão de uma história é mais ou menos isso aqui, né? Isso aqui é basicamente reforço intermitente, né? E sobe, estabiliza, sobe, estabiliza, sobe, estabiliza, cai, sobe, estabiliza, cai, sobe, estabiliza, e por aí vai, né? Então, é a mesma coisa da zona de fluxo, né, o que todos os esportistas dizem e que também é encontrada no desenvolvimento de jogos, porque desenvolvimento de jogo no game design é basicamente manipulação emocional e psicológica do jogador, assim como uma história é manipulação emocional e psicológica de quem está lendo. Então, o que quer dizer a zona de fluxo, né? A zona de fluxo é isso aqui, ó. Então, ó. A zona de fluxo é isso aqui. A zona de fluxo é o seguinte, isso aqui é o desafio e isso aqui é o tempo. Acho que é isso, né? Então, por exemplo, se você tem um desafio muito alto, desafio e habilidade. Se você tem um desafio muito alto e pouca habilidade do jogador, você gera uma situação de alta tensão que faz ele sair da experiência porque ele fica travado. Se você tem um desafio muito baixo com alta habilidade, o jogador se entedia. Ele sai da história do jogo porque é chato. Não tem nada pra fazer, não interessa a ele. Então a zona de fluxo é exatamente o balanço correto desse tipo de coisa para fazer com que o jogador tenha sempre o reforço intermitente para continuar jogando. Porque vai ter desafio, demonstração de... ambiente calmo, aprende habilidade, desafia a habilidade do jogador, recompensa ele com o momento que ele pode mostrar que ele é muito foda. Desafia o jogador, entendeu? É sempre a mesma coisa. Que se você pegar o game design asiático, isso aqui é, né, basicamente o Kishou Tenketsu, né?
Kishotenketsu, que introduz a mecânica base do jogo, show de desenvolvimento, bota o jogador para vencer desafios com aquilo, tem reviravolta, você adiciona alguma coisa muito louca naquilo ali, que exige um pensamento de cabeça para baixo da mecânica que o jogador aprendeu. Kishotenketsu, finalização, você tem um momento que o jogador pode mostrar que ele é muito foda. Seja uma mega, normalmente é o início da próxima fase de um jogo, que é onde ele pode dar porrada em todo mundo, se sentindo maioral, pegando o item do vilão que ele venceu, do chefão, uma habilidade nova ou algo do tipo. Então uma história, um jogo de azar, um relacionamento humano, até a própria forma que o nosso pensamento geral funciona é com rápido e devagar, andando e parado. Né? Então, isso acaba vazando muito pra narrativa. E as pessoas tendem a romantizar a narrativa como um artista que pensa na história. Entendeu? E não é exatamente assim. Pela meu background de ser de exatas, eu acabo interpretando narrativa de uma outra forma. Não que a forma artística não exista. Existe, é muito foda. E eu adoro os artistas. Alguns. Né? Alguns. Tem os artistas que são artistas demais. Mas eu tento entender mais a parte psicológica, né? Inclusive eu tô com uns livros aqui pra ler, que é a Telltale... qual que é o nome do livro aqui? The Telltale Brain. A Neuroscientist's Quest for What Makes Us Humans. Né? Eu vou botar aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela. Aqui, ó. Esse livro aqui. Que foi o Carol Hart que, inclusive, me passou. Então, aqui, ó. O cérebro da história. A missão de um neurocientista para entender o que nos faz humanos. E uma das possíveis opções, né, de resposta é as histórias. Né? E também tem outro livro que é esse aqui, para quem tiver curiosidade de ver, que é como a literatura brinca com o nosso cérebro. A neurociência de ler e da arte. Então, esses livros aqui nos dão... Eu não li esses livros ainda, mas já consumi outros materiais tangenciais. Isso tem muito tempo que eu estou consumindo constantemente. Seja parte de psiquiatria e de psicologia em relação ao comportamento do humano através de padrões repetitivos e como isso se manifesta na nossa relação com histórias. Você vai encontrar na internet sobre isso também, tem uns livros interessantes sobre isso. Enfim, a parte de game design, que trabalha muito disso, mas fora da história e com manipulação emocional, que no final você pode usar para a mesma coisa. Então, tem vários livros de história e game design interessantes, como The Ultimate Guide to Video Game Writing and Design, do Gilly e do Zur Platten, bem interessante, que ele fala sobre essa questão de atenção, de como você manipular o jogador para ele prestar atenção na história. Enfim, quando você começa a ver a história como um processo da sua mente de transmissão, armazenamento, interpretação e absorção de informação, você começa a entender como... Para você fazer uma história boa, você tem que ter inspiração, pronto, acabou. Mas, quando você vai analisar, refinar, melhorar, editar uma história, você percebe como o nosso cérebro possui engrenagens específicas para resultados específicos. Isso varia um pouco de cultura para cultura, o que é bem legal, porque mostra que parte é biológico, parte é ambiente, né? Fenótipo, biótipo, basicamente. Então, tudo é muito mais complexo do que parece. E eu acho que uma coisa que é triste que acaba acontecendo na internet é a simplificação disso. Tipo, vou usar o Capybara Beach como vítima de novo, coitado, ou coitada, não sei. Tipo, o cara tá no segundo período de psicologia, eu tenho certeza. Porra, o cara já saiu da faculdade. Tem tanto tempo. Eu já trabalho na área tem tanto tempo. Na faculdade, eu já trabalhava na área, porque eu odiava o que eu estava fazendo. Pra vida, né? Eu gostava como hobby, mas pra vida eu me sentia muito mal em pensar que ia mexer nisso. E durante a faculdade eu passei por uma depressão sinistra, onde eu busquei com todas as forças tentar fazer aquele ambiente servir de alguma coisa pra mim. E eu absorvi tudo que eu podia dentro das áreas que eu tinha interesse. Fui em matérias de outros cursos. Gerenciei equipes de jogos lá do laboratório, a gente ganhou prêmio, viajou, foi muito legal. Se não fosse o laboratório de jogos da faculdade, eu não tinha aguentado finalizar a faculdade. Então eu tive um desespero total, onde eu ficava na aula de probabilidade estatística, ignorando a aula, estudando narrativa freneticamente no meu notebook. Porque eu sabia que eu tinha que correr na frente de todo mundo, porque eu já estava num curso que eu não queria, para fazer alguma coisa no futuro que eu não queria,
eu teria que lidar com pessoas incríveis que eu já conhecia, que estavam no curso de design ou de cinema. Eu falei, cara, eu preciso compensar isso, entendeu? Sobre isso. A questão é que o Japão tá nessa há muito tempo. Há muito tempo, tipo, e tá caindo gradativamente meio que igual há muito tempo. E os outros países que tá perigosamente baixa a taxa de natalidade, o declínio é muito mais... A curva é muito maior, tá ligado? Mas faz tempo que eu não olho as estatísticas. O Brasil também tá indo? Inacreditável. A internet é uma ferramenta transcendental, mas as pessoas que têm o poder para fazer manutenção do mesmo. A internet é uma ferramenta transcendental, mas as pessoas que têm o poder para fazer a manutenção do mesmo transformam a internet em uma masturbação de água intermitente. Isso acontece com todo mundo, tá? Eu também faço isso. O ideal é você tentar ficar consciente disso para reduzir o máximo possível. Mas ó, o Luba em nenhum momento falou alguma coisa negativa. Ele disse que discorda de um ponto. Eu imagino que ele discorda do ponto pelos motivos que a gente conversou. Mas o Luba tá sendo super gentil comigo, então por favor, não xinguem ele. Chat de Twitch é meio que... Pô, vocês também são tóxicos pra caralho, né, chat? Vou ser sincero aqui. Vocês voltem mesmo nos meus vídeos, o povo tá xingando vocês que vocês são meio escroto algumas vezes. E eu deixo rolar mesmo, eu causo, eu não vou cobrar o Luba, pô, nada disso. Então era elas por elas. Chat, xinga o chat do Luba. Pronto, aí tá liberado. Inacreditável, né? Absurdas que vemos hoje em dia. Aqui não só com comida, mas sim da relação do humano com o próprio planeta. E elas sempre falham, de acordo com os estudos, pois são incapazes de prever a evolução da tecnologia, que permite aumentar a produção com menos recursos, permite reduzir o nosso impacto com novas técnicas e por aí vai. Thanos não era um cara burro, muito pelo contrário. Então, a ideia de gerar recursos com as joias, ou as usar para desenvolver métodos para manter um crescimento saudável, deveriam ser as primeiras coisas que ele deveria pensar. Mas não é isso que ele faz. Mas ele é um tirano. Isso! Ele prefere destruir. Por quê? Simples, é o que ocorreu com sua raça. Thanos poderia se apagar também, né? Pra dar o exemplo, ao invés de ficar vivendo a vida boa numa fazendinha. No fim, ele simplesmente está projetando seu trauma no resto do universo. E você pode pensar, nossa, isso até que é interessante. Porque o narrador falou que ele é um vilão ruim? Porque os roteiristas simplesmente continuam com essa galhofa de reduzir o universo pela metade sem nem perceber o que o personagem realmente tem de potencial. É muito simples perceber essa escorregadia do roteiro. Tipo, escorregadia do roteiro ou não, eu acho que é uma coisa que, na minha cabeça, o Thanos é extremamente teimoso. Não, assim, o Thanos, como personagem pro público, e a concepção que a gente comentou, eu acho foda. É um ótimo personagem que faz um ótimo impacto comercial. É um personagem que tem esse conceito que, caraca, olha só, isso aqui vai ser muito foda! E aí os roteiristas da Marvel falam, eu vou deixar ele aqui na fazendinha, mano. Porra, mano, aí eu não... É que assim, eu vi o potencial, tipo, eu vi muito potencial. Falei, caraca, esse personagem pode ser muito foda. E aí, tipo, os roteiristas não valorizaram isso, entendeu? Tipo, ele foi bom comercialmente, mas ele podia ser bom além de comercialmente. Entendeu? Realmente teimoso. Então, mesmo que isso fosse usado como argumento contra ele, na minha opinião... Não, contra o Thanos não tem problema. O Thanos tá bom do jeito que tá. Minha crítica aqui foi pros roteiristas. E os roteiristas da Marvel escolheram, muito provavelmente, eu não vou falar que eles não perceberam, muito provavelmente eles escolheram, porque, porra, mercado, os caras estão, entendeu? Os caras estão no nível de cobrança e de limitação técnica ali, né, de roteiro, tão grande, mas tão grande, que eles escolheram isso. Mas eu vou xingar porque Marvel tá liberado de xingar. Então, ele iria querer destruir mesmo assim, tá ligado? O fato de não levantarem essa possibilidade no filme, não ter esse tipo de discussão com ele, talvez seja um erro mesmo. Pra, tipo, mas isso aí que eu tô falando. Falar sobre ele. E eu tô cobrando a Marvel porque é a Marvel, caralho. Eu não tô cobrando o seu Zé, que tá escrevendo a primeira história dele. Tô cobrando a Marvel. Isso, porra, é porque eu tenho que cobrar, porra. O nego me cobra nos meus projetos, eu não vou cobrar a Marvel também, tem que cobrar, porra. Deixar claro que o Thanos realmente é um tirano. Que ele não tá nem aí pro universo, que ele quer destruir mesmo, tá ligado? Eu não sou o primeiro a fazer isso. Cara, o Thanos nem percebe que por mais que ele destrua metade dos seres vivos, eventualmente o universo vai chegar naquele ponto de novo. Então, no mínimo, ele teria que ficar de tempos em tempos deletando metade do universo. Mas nem isso o limpando o lixeiro do PC. animal faz, porque ele destrói as joias.
Ou seja, nem pra cumprir o próprio suposto objetivo, ele é competente narrativamente. Tudo isso aí ajuda a gente a mostrar que Isso é esse verdade. papinho de salvar Isso é furada mesmo, eu acho. o universo era balela. Fora que esses objetivos de salvar um país, o mundo, o universo, é padrão de vilão mesmo. Teoricamente, a diferença pro anti-vilão seria o Limpar fato o do cachê. intuito verdadeiro por trás disso. E eu poderia continuar indo mais a fundo pra mostrar que não é bem assim, mas isso aqui tá ficando grande demais. Assim, se você quiser, pode usar anti-vilão, mas pelo menos avisa que é uma figura de linguagem e não uma técnica narrativa. Quando estiverem discutindo por aí no Twitter ou em Anti-vilão pra mim não faz sentido. Fora o Eren, Isso aí, Luba. eu não sei quais outros personagens as O povo fala que o Thanos é um anti-vilão. pessoas dizem que é anti-vilão, por exemplo. rodas mais sérias, não deem definições de anti-vilão, pois elas estão erradas. Também evite reproduzir falácias sobre o anti-herói, ou associar a tríade sombria com eles, ou com vilões, como algo intrínseco, e não só como uma ferramenta para ajudar a criar alguns personagens. Cara, pior que eu concordo com ele. Isso daqui pra mim é meio tédio, tá ligado? Eu não conhecia esse The Dark Triad, a tríade negra, tipo, narcisismo. O cara anti-vilão não seria herói. Mano, é uma confusão do caralho, mano. Por que que... Cara, mano, tem o Foundry. Eu gosto do Tale Foundry. Os vídeos dele são bem legais. Eu tô meio que se assistir ultimamente, que eu peguei raiva por causa do anti-vilão. Mas eu sempre assisti o Tale Foundry, tem, muitos anos. Mas tem o Foundry, por que você foi soltar esse vídeo? Um monte de brasileiro copiou seu vídeo. Tem TikTok falando de anti-vilão agora, cara. Ele fala, um anti-herói é o herói que mata todo mundo. Já começa assim, o TikTok tá tipo... Maquiavelismo e psicopatia. Infelizmente, até a Wikipédia faz isso, o que tira parte da credibilidade dela quando o assunto Anti-vilão não seria o herói? Talvez. é narrativa de verdade, e não tecnicazinhas pop para as pessoas discutirem online. O site inclusive menciona um anti-vilão na página dos vilões, mas não faz nenhuma citação sobre o termo. Afinal, não existe nenhum livro técnico de narrativa que use esse termo, de tão raso que ele é. Esse é um dos motivos de eu odiar o site TV Tropes, que reduz tudo a clichês ou técnicas muito superficiais, sem levar em consideração a teia de conexões feitas pelos autores, para fazer cada momento e personagem de uma obra boa serem lembrados. Existe um outro termo parecido com anti-vilão, que é o vilão humanizado, que é basicamente isso de ter mais nuances e camadas. E é um termo bem bacana, na verdade. Faz mais sentido. Sim! Um vilão Porque, Sim! tipo, o One Punch Man faz isso, né? Tipo, o cara é incrível, mano. Luba, muito obrigado pelo seu bom senso. Muito obrigado, cara. É isso, mano. Essa é a reação que eu imagino da pessoa vendo o vídeo. Tipo, acho que eu não concordei com isso aqui, mas, pô, o vídeo é interessante, comentou as coisas legais. Aí me veio o garoto de 13 anos de idade que nunca abriu um livro de narrativa na vida falar que tudo que eu falei no vídeo tá errado, porque ele viu um vídeo no YouTube. No arco do Garou, tipo, o Garou tenta humanizar ele mesmo como monstro. Ele tenta se monstrificar sendo humano. Enfim. vilão malvadão ou humanizado não são parâmetros de qualidade, assunto. são características. O que vale é a execução deles. E eu te aviso, a maior parte dos vilões que você encontrar não vão ser esse imaginário popular do anti-vilão se você avaliar bem. Vai ser só um vilão normal mesmo. Como falei, o termo é tão vago e abrangente que ele é mais uma forma de catalogação superficial mesmo. E os tais anti-vilões provavelmente serão apenas antagonistas complexos. Se você só curte narrativa ou realmente estuda isso, tente passar esse conhecimento pra frente. Narrativa e escrita já é algo deixado de lado por boa parte das pessoas hoje em dia. Então se vocês não fizerem isso, quem vai fazer? Consegui te fazer entender o Eu não vou fazer também. motivo do anti-vilão de fato não existir? Ou faltou comentar algo? Me diz aí nos comentários. Aproveita pra dar like no vídeo e se inscrever no canal. Aqui vamos Aí acabou. a fundo nas Tá técnicas liberado, narrativas Luba. usadas na Tá ficção. liberado do vídeo. Se você quiser Oh, que isso? Me inscreveu. Tudo que eu xinguei... Eu não xinguei o Luba, mas tudo que eu xinguei do Luba foi removido. Removido do vídeo. Removido. Deletado. Cortado. ver vídeos antecipados, Foi comprado, lives foi comprado. exclusivas e ter canal VIP no Discord, apoie o canal a partir de míseros R$5. Você pode fazer isso no Apoia-se, PicPay ou Clube de Membros do YouTube. E Tem outro vídeo, inclusive. Tem! Anti-vilão, o vídeo definitivo expondo a fraude. Esse aqui faz um ano. Esse aqui deve ter saído logo depois. Isso. Será que é ele respondendo no comentário? Isso. Ih, deu treta esse vídeo, hein? Deu! O cara ficou puta que não existe anti-vilão. Isso mesmo, foi isso mesmo. eu sei que o YouTube é selvagem e tudo vale pra conseguir views. Já vi uns shorts que passam fake news total sobre narrativa, mas até aí, paciência.
Só que se você quer ser um artista, seja desenhista, escritor, animador, evite copiar o trabalho dos outros. Isso bota em risco a credibilidade do seu trabalho. Então, quando possível, vá a fundo nos assuntos, pesquise em outros locais e tente reproduzir as coisas da sua maneira. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, a CDN, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, André Luiz Melo, Felipe Curama, Nesse vídeo tu João tava Pedro puto Coelho, mesmo. Leonardo de Brito Correia, Matheus Tava. Felipe, Nero Zero, Mano. Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Tava o Obrigado suco por do- assistir e até o próximo vídeo. Tamo juntos. Do ódio narrativo. Tamo junto. E aí? Alguém falou que não entendeu o anti-herói. É que assim, existe os conceitos. Discussão, Eu né? entendi, sabe? Vamos ver. É só eu me esforçar um pouquinho. Aí, ó. Eu fiquei bravo quando ele falou que o Peter Parker / Homem-Aranha não seria herói. Vou mandar o vídeo pra vocês no chat, tá? É tipo. Cara, herói é o escolhido, herói é aquele que tem essas. É porque no vídeo eu uso as características pra ajudar a pessoa a entender, mas eu cometi um erro sem querer. E eu não expliquei devidamente que as características não formam o conceito. Aquelas características ali são características agregadas. Você muitas vezes vai encontrar elas junto do conceito, mas não define o conceito, entendeu? É uma correlação, não uma causalidade, né? Eu deveria ter explicado isso melhor no vídeo. Então, a parte do herói e do anti-herói é da forma que o fardo é percebido pelo herói, pelo personagem e pela obra, né? Atitudes, X é aquele que todo mundo aclama e por aí vai, tá ligado? E o Homem-Aranha realmente não é esse personagem heróico, né? Ele tem atitudes heróicas, digamos assim, mas Sim. o Homem-Aranha, o Peter Parker, Todo anti-herói tem atitudes heróicas. enfim, ele não foi o escolhido. O Homem-Aranha não é nem gostado por todo mundo, tá ligado? É mais nesse sentido. Eu não quero ir muito a fundo, mas... É tipo isso. É tipo, ele tá na direção certa, pô. Pô, o Luba é um cara... Pô, gostei, pô. O cara que não é da nossa bolha de narrativa, viu o vídeo, teve uma compreensão diferente de mim em um elemento, deu uma recusada. Não acho que não é assim, não. Mas ele parou e pensou, cara, eu acho que pode ter alguma coisa aqui. E é isso que eu quero, cara. É isso que eu quero. O Luba foi super gente boa. E também ficou curioso pra entender por que pode ser diferente o negócio. É isso, tá ligado? Mas bom vídeo. Tipo, eu gosto de assistir esses vídeos assim que falam mais de narrativa pra eu entender como é que funciona a cabeça de quem escreve, porque tem técnicas de narrativa e por aí vai. Eu gosto de assistir, mas ao mesmo tempo... Aqui, ó. O Neo Jeff. É um narrativando? Ele se acha o dono da verdade. Parei de acompanhar. Literalmente o vídeo falando. Vários vídeos falando. Tem um vídeo só sobre isso, né, inclusive. Cadê? Refutando as acusações sobre eu inventar a regra narrativa. E nesse vídeo eu falo exatamente sobre como a narrativa é um negócio complexo. E como existem conceitos diferentes, como isso funciona na nossa mente, as vertentes variantes, como que essas técnicas aqui que eu apresento são só um quadrante das possíveis interpretações, como existem várias outras esferas diferentes, mas não, eu sou o dono da verdade. Eu acho bem complexo também, né? Tem muitas camadas, realmente. Mas enfim, bom vídeo, quem sabe... O Neo Jeff 13 tem 13 anos de idade, entendeu? A gente assista o próximo, se vocês quiserem. Mano, eu lembro desse vídeo, a raiva volta, né? Tipo, caralho, fake news! Aí eu fico puto de novo, descontrolo. Pra ver a continuação da treta. E vocês, o que vocês acham que o Eren é? Aí, ó. Aí o tal do Cleo HQ, muito obrigado, tal do Cleo HQ, o canal dele é bom demais. Ele fala muito sobre isso. Só existe uma resposta certa. Moderador. Moderador. Do Luba. Aí, ó. Cara, gente boa. Eu não vou ler os comentários, não. Vou poupar isso da minha vida. Pombo! Muito bem. Boa demais. Eu vou poupar isso da minha vida. Mas tem a parte 2, né? Depois eu falo da parte 2. Não vou. Eu vou comentar, vou agradecer, mas eu não vou ler os comentários. Então, o react acaba aqui. Valeu, Luba, tamo junto. Espero que você veja a segunda parte, porque teve mais confusão. É isso.